foi o maior artilheiro de Copa do Mundo até hoje, com 9 gols, ninguém superou ele. No Brasil não tem, né? Um craque com letra maiúscula. Um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Quando chutava no gol, ele não errava. Ele jogava nas 5 posições do ataque. Era uma máquina de fazer gol. Realmente um jogador excepcional. Todo mundo queria ser Ademir. O segundo lugar para o Brasil não serve. O cara chega e diz, me apresenta o filho dele, esse é o Ademir, jogou na Copa de 50. Quer dizer, ele não diz que eu fui campeão pelo Vasco, que eu fui campeão pelo Sport, que eu fui campeão pelo Fluminense, que eu fui campeão pan-americano, sul-americano. Foi aquele que do Maracanã, que o Uruguai venceu. Esse é o Ademir. Quer dizer, e os outros títulos que eu tenho acabaram. Eu sou o eterno vice-campeão. Aquela seleção de 50 tinha jogadores que, se não houvesse perdido a Copa de 50, estaria hoje em toda a galeria, estaria sendo lembrado. Vocês não estariam precisando fazer um levantamento histórico da vida do Ademir, porque ela estaria plantada em todos os lugares. Cidadão pernambucano, nascido na zona sul da cidade e que começou sua carreira futebolista jogando no Centro Esportivo do Pina. O Pina foi fundado em 34, 35 para 36 ele chegou no Centro Esportivo do Pina. 2 anos depois foi 3. Chegou aqui no infantil, cresceu, onde o pai dele levou ele para o Esporte Clube do Recife. Eu ouvi falar exatamente pelo juvenil que eu vinha ver o esporte. Aqui onde nós estamos. Que o esporte, um belo jogador que era Ademir. Na época de Ademir, do juvenil, ele foi o jogador número 1. Número 1. O número 2 veio longe dele. A ida de Ademir para o primeiro time foi pacífica. Um disse que ele ia para o primeiro time e o resto endossou. Ele foi campeão invicto e a última partida do Campeonato Pernambucano ele ganhou para o Náutico nos aflitos de 8-1. Ele fez logo 3 gols. A maioria. Quer dizer, tinha craque de todo lado. Para dar 8-1 no Náutico foi o diabo. Ele fez logo 3. Houve uma expulsão do Sport Clube do Recife pelo Brasil, vitoriosa por sinal, o time era muito bom, tinha vários jogadores excelentes. O Nordeste figurava, digamos, praticamente de forma decorativa no mapa do futebol brasileiro. Então, quando apareceu esse time... Totalmente desacreditado. Mas o Sport saiu e começou a ganhar de todo mundo. Foi o Sport de 1941. Esse time do Sport fez história no Brasil. Quando um jogador arrebentava contra o time do Vasco, a diretoria ia lá e contratava. Foi assim até com o próprio Ademir, que veio para o Vasco depois de um amistoso, tipo, 42, Vasco Sport, que o Ademir meteu 3 gols, deu passe para os outros 2. A diretoria foi lá e, pô, esse cara tem que jogar com a gente. Trouxe o Ademir. Iniciador
desse fornecimento que se projetou ao longo dos anos do Esporte Clube do Recife para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Primeiro Ademir, depois veio vieram Vavá, Almir, Pernambuquinho, Juninho e por aí afora. Como homem, como atleta, ele foi de muito valor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi o grande artilheiro da época do Expresso. Era fantástico, fazia gol de tudo que era jeito. Desde o início até os 52, 53, ele ainda era artilheiro mesmo no final da carreira. O Expresso da Vitória era exatamente o que ele diz. Era o Expresso em função de um trem que vinha e atropelava tudo que aparecesse pela frente. E era a base da seleção brasileira. Era um jogador em que o Vasco excursionava a Europa e tal, e os contratos, e faziam questão que o Ademir participasse. O nome que ele tinha não só no Brasil, como no mundo. Por onde nós andávamos pelo Brasil, o torcedor do Vasco dessa época lembrava muito dessa geração, dessa grande equipe que o Vasco teve, do Expresso, do Expressinho, e o Ademir sempre como uma referência. Eu não estou aqui sendo modesto, não. Acho que o Ademir está uma faixa acima. O número que ele gostava mesmo era 9. Se dizia mais 9. Sei que depois que ele estava no Vasco, e parecia que não ia sair, aconteceu de o Fluminense atravessar uma crise de derrota, tal, como grande campeão, e Gentil Cardoso apertado, disse: me dê Ademir, que eu ganho o campeonato. Eu só quero Ademir. Se vocês me derem Ademir, o Fluminense é campeão. Dê-me Ademir e eu daria um campeonato. O Gentil Cardoso fazia questão de falar muito bem o português. Então veja a frase como muita gente diz: me deem o Ademir, que eu lhes dou o campeonato, que eu dou o campeonato. Não, a frase foi: deem-me o Ademir, que eu lhes darei o campeonato. Então o Fluminense contratou Ademir por um rio de dinheiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina o Fluminense. O Ademir conseguiu sair do Vasco, que o pai dele foi o primeiro empresário que apareceu no futebol brasileiro. Seu Menezes era o nome dele. Tio Antônio era uma pessoa pequena, magrinho, então por aí era chamado de Muriçol. Pai dele? Papel importante não, foi principal. Bom, o principal foi ele, que foi o craque. Mas o pai dele é que fez tudo. O pai dele que trouxe ele para o Rio, o pai dele é que tomava conta dos contratos, o pai dele é que cuidava de tudo. Os contratos do Ademir eram maravilhosos, porque o pai é que fazia tudo. O Ademir nem tomava conhecimento. Ele dizia: assina aqui. O Ademir jogou 2 campeonatos pelo Fluminense. Em 46, houve uma decisão de 4 times, e dentro dessa decisão não estava o Vasco. Os times eram o América, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. Chegaram todos empatados. Então, tiveram que decidir em campo. Foram os 4 para o que chamaram de supercampeonato. Um jogo transcorrendo normal, foi enfiado uma bola para Ademir. E quem foi dar o combate fui eu. E ele cumpriu a palavra, né? Deu o campeonato para o Fluminense. Terminou a partida! Fluminense campeão de 1946! Ademir era o famoso queixada. Era a marca registrada dele, foi o que eu mais gostei. Não entendi Ademir sem queixo. Não. O Ademir, eu acho que na sua época era o número 1, no resto da dúvida. A recepção que ele tinha, onde a jogada ia se produzir, era fantástica. Um jogador que fez até com que fossem modificadas as táticas defensivas no futebol brasileiro. Ele revolucionou, sim, é verdade. Foi o criador do famoso rush. Era quando ele partia para cima da área, para invadir a área, entendeu? E os backs que se cuidassem.
jogava de meia direita.